Olá pessoal, boa tarde. Quem fala com vocês é o professor Marcos de Geografia. E hoje nós vamos dar seguimento à nossa correção do capítulo 5, ok? Partindo daí do exercício 7. Então vamos lá. Assinale a seguir somente as paisagens naturais. Bom, pessoal, se eu observar aqui, primeiramente, a primeira figura, o que eu vou notar aqui? Eu vou notar que eu tenho uma porção aquática, tá? Só que ela tem elementos da ação humana. Que elementos são esses? A poluição. Tá? Se não houvesse essa poluição aqui, poderíamos até classificá-la como uma paisagem natural. Porém, a poluição ela transforma essa paisagem aqui em uma paisagem cultural devido à ação do homem. Então isso aqui não é uma paisagem natural, não devemos assinalar. Deste lado, nós temos aqui um iceberg. Olha que interessante, a ponta do iceberg e olha o que a gente tem para baixo. Né? Esse aqui é um formato de um iceberg. Aqui, pessoal, eu não tenho elementos predominantes da ação humana, da ação antrópica. O que eu tenho aqui é resultado de uma ação natural. Então, os elementos predominantes são naturais. Esta daqui, sim, é uma paisagem natural. Podemos assinalar. Nesta de baixo, pessoal, nós temos um indivíduo aqui e nós temos uma formação de montanhas. Essas montanhas elas têm esse formato devido ao seu processo de formação. Isso aqui não é resultado da ação humana. O que nós temos aqui é a presença desse indivíduo e ele não alterou aqui significativamente o espaço, ele não construiu uma casa, uma estrada ou alguma coisa do tipo aqui, poluiu e tudo mais. Então nós temos predominância de elementos naturais. Então a do iceberg e essa daqui são paisagens naturais. Essa última imagem ela é até mais fácil interpretar porque isso aqui é uma plantação, nós temos até uma colhedeira aqui, né? Uma colhedeira não, um trator, possivelmente aqui. Então, isso aqui é resultado da ação humana. Nós temos uma plantação aqui de alguma cultura, pode ser soja, por exemplo, aqui, só que é uma área verde que ela foi feita pela ação humana. É uma plantação que ela não é natural, ela é uma paisagem cultural. Tá? Isso aqui é reflexo do trabalho humano. Então, essa paisagem ela não é natural. As únicas que são naturais é a do iceberg e a das montanhas. Vamos para a próxima página, pessoal. Então, pesquisar na internet imagens de paisagens que se modificaram com o tempo, tá? Para a gente escolher transformações que você julgar interessantes. É para imprimir o antes e depois de lugar selecionado e colar no quadro abaixo. Aí ele dá uma dica, que é tentar encontrar imagens antigas de lugares conhecidos, da cidade onde você mora ou de algum lugar que você goste. Bom, pessoal, uma dica para fazer esse antes e depois, ou para quem já fez, eu acredito que tenha pensado nisso, passado por isso. É mais fácil nós acharmos imagens antigas de lugares bastante conhecidos aí no mundo, de grande expressividade. Então eu posso, por exemplo, pesquisar o antes e depois do Cristo Redentor, tá? Que é uma paisagem conhecida. Eu vou pesquisar Cristo Redentor antigamente, década de 60 aqui, e vou colar o Cristo hoje em dia, né, o presente aqui, e observar quais foram as modificações que foram estabelecidas. O que foi construído, o que não foi, o que foi modificado, né, e tudo mais. Por que é mais difícil a gente achar da cidade local? Porque Batatais é uma cidade pequena, não tem uma grande expressividade mundial. Se você for pesquisar na internet, pode ser que ache sim, tá? Mas eu acho que vai ser mais complicado do que achar de pontos conhecidos. Então, um lugar apenas já é o bastante. Quem fez de mais de um, né, colocou 4 figuras aqui, o antes e o depois, não tem problema, mas um lugar apenas já é o bastante para a gente fazer esse antes e depois aqui e observar as modificações, né, as transformações, certo, desta paisagem que você observou. Então, pesquisou na internet a imagem, né, e ela tem que ter, né, o antes e depois, por quê? Para a gente notar, observar as transformações. Não adianta eu pôr apenas uma foto do Cristo Redentor aqui, do presente, ou só do passado, porque não vai ser possível que a gente faça essas observações. Ok, pessoal? Vamos aí, então, para a parte de baixo, exercício 9, tá? Então, vamos lá.
Observe, então é para agora sim, ó, observe a paisagem transformada que você escolheu no exercício anterior e descreva as principais modificações que ocorreram neste lugar. Qual o motivo dessas transformações? Bom, vamos pensar que eu escolhi um lugar, né, tal, e aqui ele teve uma grande ampliação da área urbana, né? Aqui não tinham tantas casas na imagem que eu escolhi antiga, e depois disso foi um boom, assim, né? Cresceu muito essa cidade, como foi o caso daquela praia que nós vimos no exercício anterior, lá atrás, tá? Então, eu vou anotar aqui quais foram as modificações, as principais modificações que eu observo, e vou notar qual foi o motivo dessas transformações. O motivo dessas transformações foi a ampliação da rede urbana, foi a necessidade de se construir indústrias. E aí, eu vou colocar aqui aquelas que foram as principais modificações que ocorreram nessa paisagem que eu coloquei. Para quem colocou mais de uma paisagem, do antes e depois, coloca das duas aqui embaixo, ok? Vamos para a próxima página. Chegamos aí então no nosso para conferir. E nós vamos ver aqui, ó, exercício 1. A geografia tem como objetivo compreender o quê? Qual que é o objeto de estudo da geografia, pessoal? É o espaço geográfico. Na primeira lacuna, a gente tem por objetivo, o objeto de estudo da geografia é compreender o espaço geográfico, que está em constante transformação. Então aqui é espaço geográfico, a gente tem que saber que o espaço geográfico ele não é estático, ele é dinâmico, ele está passando sempre por modificações, por transformações. Então quem colocou modificações aqui não tem problema, tá? Quem colocou transformações também não tem problema. O importante é saber que aqui é espaço geográfico e aqui é transformações ou modificações, tá? Então o objetivo da geografia é compreender o espaço geográfico, que é o espaço alterado pelo homem e que está em constante transformação, ok? Ou modificação, pode colocar aqui, não tem problema, tá? A imagem seguinte é uma paisagem. Bom, pessoal, notamos que essa figura aqui ela é possível ser observada, né? Pelos nossos sentidos aqui, lembra que ele fala que a paisagem ela tem que ser, é aquilo que é notado pelos sentidos, tá? Então eu posso observar e eu também posso observar os elementos aqui culturais, como a construção de um muro de concreto aqui atrás e também a poluição. Nós temos até um indivíduo que ele está inserido nessa paisagem aqui, essa poluição predominante. Então nós temos sim uma paisagem, se fosse para a gente definir, teria que ser uma paisagem cultural. Nós não temos aqui a predominância de elementos naturais, e sim da ação humana. Então, é sim uma paisagem, ok? Vamos ao exercício 3. Relacione o conceito à sua definição. Então, a gente vai ter que escrever assinalar, né, em cada bolinha aqui, a qual conceito corresponde. Bom, vamos ver. Corresponde a um espaço dividido e classificado de acordo com algum critério. Isso aqui, pessoal, é importante para vocês saberem que a gente está falando de região, tá? Eu estabeleço um critério para a gente analisar, para a gente administrar, para a gente classificar este fragmento do espaço. Então, corresponde a um espaço dividido e classificado de acordo com algum critério. Região de clima tropical, região econômica do agronegócio, região que tem uma determinada cultura predominante. Na região Nordeste nós temos a predominância da cultura tal, tá? Então aqui é região, letra B. No de baixo aqui, ó, consiste em uma porção do espaço delimitada por fronteiras e limites. Quando eu falo de fronteiras ou limites, pessoal, eu já tenho que pensar em território, tá? Essas fronteiras elas podem ser naturais ou humanas, ok? Então, tem uma fronteira entre Batatais e outra cidade, um limite de território. Então, dessa fronteira para trás faz parte do território de Batatais, da fronteira para lá faz parte do território de outra cidade. Pode ser com o Brasil, numa divisa, num limite, né, num lugar de limite, tá? Onde a gente tem uma fronteira, a gente ouve falar muito, o Brasil abriu, fechou suas fronteiras. Então, para dentro dessa fronteira, o que vale é o território nacional brasileiro, da fronteira para lá é o território de outro país. Então, aqui é território, aqui é região. Representa um conjunto de elementos naturais e de elementos culturais de um lugar. Foi o que nós mais falamos aqui,
é a paisagem, né? Aqui nós temos a paisagem, que ela pode ser classificada como paisagem cultural, né, quando tem ação do homem, e ela pode ser classificada também como uma paisagem natural. Natural, aqui tem predominância de elementos naturais, e culturais, aquela que tem predominância dos elementos da ação do homem, ok? E a última, sobrou aqui para nós a letra A, lugar, que equivale à parte do espaço em que vivemos. É o lugar onde nós habitamos, onde nós vivemos, o aqui, o agora. Então, esse é mais simples, né? Ele equivale apenas aqui ao espaço em que nós vivemos. Este é o lugar. A gente não tem muito o que falar a respeito, né, deste lugar, que ele tem uma definição mais simples, tá? Os outros três têm uma definição um pouco mais ampla, principalmente a questão aqui da região, mas aí eu tenho que apenas observar, quando fala de critério pré-estabelecido, igual ele fala aqui, ó, e classificado de acordo com algum critério. Então, quando eu estabeleço critério, eu estou falando da região. Território, eu devo pensar na questão das fronteiras, tá? Se aparecer algo sobre fronteiras. E aqui da paisagem, ele pode ser cultural ou pode ser natural, ok? Lugar tem uma definição mais simples, que é a parte do espaço em que nós vivemos. Vamos aqui agora à questão 4. Identifique os elementos naturais e culturais da paisagem mostrada. Bom, pessoal, como elementos naturais, nós temos aqui a vegetação. Aqui atrás nós temos um morro. Então, eu posso colocar aqui como a vegetação, essa área verde aqui, e eu posso colocar também esse morro que está aqui atrás, que ele é mas quase não dá para observar aqui ele, mas ele está presente, tá? Então, eu tenho aqui uma formação de relevo aqui atrás, onde a setinha está, que é um morro aqui, tá? Uma alteração desse relevo. E aqui eu tenho essa área verde, que são elementos naturais. Já como elementos culturais, eu tenho a casa, eu tenho a estrada, eu tenho postes de eletricidade, eu tenho uma lixeira, eu tenho diversos aqui aspectos, elementos que eu posso classificar como culturais, tá? Então, os naturais, a gente coloca, ou para quem, né, já colocou aí, se não colocou, corrija, por gentileza. Aqui é o morro e aqui é as áreas verdes, a vegetação. E como elementos culturais, eu tenho a presença aqui da construção, né, de uma casa, de uma estrada. Eu tenho aqui uma rede elétrica, postes elétricos, e eu tenho também aqui pendurado ao poste uma lixeira. Ok? Vamos aqui agora ao exercício 5, que é o último exercício do nosso capítulo, que ele vai pedir para classificar a paisagem em natural ou cultural. Pessoal, o que nós devemos observar? Na primeira paisagem, tá muito nítida aqui a ação do homem, porque aqui a gente não tem nada praticamente de elemento natural. Eu tenho uma rua, uma avenida, e eu tenho construções de concreto, tá? Então isso aqui não é gerado pela natureza, isso aqui é uma paisagem cultural, o homem construiu. Na de baixo, na B, eu tenho a predominância de uma área verde, sim, tá? Mas o que eu tenho que observar? Eu tenho que observar que eu tenho construções. Vou até dar um zoom aqui para ficar mais nítido. Eu tenho construção aqui de casas, tá? Eu tenho construção aqui de cercas, tá? E eu também tenho algumas áreas aqui que são semelhantes a pasto aqui, né? Pastos que provavelmente deva acontecer pastagem de animais aqui, de bovinos, tá? Então, as duas paisagens são paisagens culturais. Aqui tá bem nítido a paisagem cultural, que é a construção do homem, toda essa alteração, aqui nós temos rua, nós temos construções de concreto, tá? Elementos culturais, tá nítido. Essa daqui causa aparentemente a impressão de ser uma paisagem natural, mas ela tem a modificação aqui, a construção de alguns elementos culturais. Então, as duas paisagens são paisagens culturais, ok? As duas paisagens aqui são paisagens culturais. Só para destacar, pessoal, antes de fechar os conceitos aqui, que é importante demais nós sabermos isso, ó. Quando a primeira aqui que falou de um espaço classificado por algum critério, tá? Região. Essa daqui que consiste em uma porção do espaço delimitada por fronteiras, eu penso em território. Representa um conjunto de elementos naturais e de elementos culturais. Eu posso dividir em elementos naturais e culturais paisagem,
tá? E o mais simples deles aqui é o lugar, que é o espaço onde nós vivemos, ok? Falou de critérios pré-estabelecidos, região, podem ser aí culturais, climáticos, econômicos ou políticos, tá? Região. Falou de fronteira, eu penso em território. Falou em conjunto de elementos naturais e culturais, podem ser uma paisagem cultural ou uma paisagem natural. De fato, eu estou falando de paisagem, ela pode ser dividida em cultural, ação do homem, e natural, uma paisagem que tem predominância de elementos da natureza, e o lugar é o espaço onde nós vivemos. Retomei esse exercício aqui porque são conceitos, tá, que são importantes nós sabermos, tá? Vamos usar isso bastante aí para frente. Ok, pessoal? As outras são mais são questões aqui mais interpretativas de análise, tá, dessas figuras. Ok, pessoal? Desde já, então, eu agradeço, e me coloco à disposição para solucionar possíveis dúvidas, tá? É só me mandar mensagem, tá? Espero que todos tenham conseguido compreender o que essas questões, né, e esse capítulo nos trouxe aí, e também que tenha sido possível corrigir aquilo que estava errado e completar o que ficou incompleto agora com a nossa correção. Ok, pessoal? Muito obrigado e até a próxima aula. Forte abraço a todos vocês.